Chega mais, nação! Você já tem o seu palpite para a partida deste sábado entre Flamengo e Corinthians? Então faz o seguinte, vai nos comentários, arrisca o seu palpite, coloca aí embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem mudança na escalação. Teve protesto hoje lá no CT do Ninho do Urubu, no treino do Flamengo. Vamos analisar tudo isso aqui, mas antes, chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, nação. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, ó. Você torce pro nosso mais querido, pro Flamengo? Então vai rapidinho, deixa o seu like. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui sempre, todos os dias, trazemos as notícias, informações, a gente reage aos conteúdos. Vamos aqui analisar, então, nesse momento aí, o que aconteceu no dia do Flamengo, provável escalação e também os palpites para essa partida entre Flamengo e Corinthians, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Vamos ao Ninho do Urubu, porque a torcida do Flamengo está insatisfeita com o desempenho do time e principalmente insatisfeita com o técnico Tite. Protestos aconteceram e o Thiago Carvalho está lá no Rio de Janeiro acompanhando toda essa história, vai contar pra gente. Amanhã tem Flamengo e Corinthians. Que clima, hein, Thiago? Bom dia pra você. Bom dia, Thiago. Que clima, Renata. Bom dia pra você, bom dia, Denilson, bom dia a todos que nos assistem aqui no Jogo Aberto. Amanhã começou quente aqui no Ninho do Urubu por volta das 8h30 da manhã, que era o momento que os jogadores chegavam ali para a atividade que hoje estava marcada para as 9. O torcedor do Flamengo também compareceu aqui à porta do Ninho do Urubu, mas para fazer cobranças. Alguns jogadores ainda pararam ali o carro, foram identificados pelos torcedores do Flamengo e, claro, que receberam esses protestos. Entre esses jogadores que ainda conseguiram receber esse protesto de forma mais próxima, o Cebolinha baixou a janela do carro e aí ouviu o torcedor reclamando muito com ele, falando sobre o desempenho da equipe do Flamengo nos últimos 6 jogos. O Flamengo venceu apenas uma partida, que foi aquela contra o Amazonas do Maracanã, pela Copa do Brasil. O torcedor, é claro, esperava um placar mais elástico pela questão de investimentos das duas equipes, né? Mas o Flamengo venceu por apenas 1-0, um jogo de poucas chances de gol para o lado do Flamengo. Então, desde então, o Flamengo também não voltou a vencer e o torcedor está insatisfeito. Já tinha feito um protesto no desembarque da equipe, quando voltou do Chile na derrota por 1-0 contra o Palestino. E hoje os protestos se repetiram aqui no Ninho do Urubu. Outros jogadores também foram ali recepcionados, assim, digamos, pelo torcedor do Flamengo, inclusive o Arrascaeta, que é um dos jogadores mais queridos pela torcida, mas que hoje ouviu algumas cobranças, entre elas um grito dizendo: Arrascaeta, você só sabe se lesionar, a gente quer ver você jogando. No momento o clima é um pouco mais tranquilo por aqui. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Márcio Marzullo, mostrar para vocês. A policiamento da Polícia Militar foi reforçado aqui na região, portanto, agora já tem até menos carros da Polícia Militar, mas agora há pouco bastante carros da polícia faziam o reforço por aqui. O torcedor do Flamengo já saiu, até porque a atividade acontece nesse momento no Ninho do Urubu. O treino estava marcado para as 9h da manhã e o Tite vai definir ainda qual time ele vai levar a campo amanhã contra o Corinthians. Ali do outro lado do Ninho do Urubu tem uma faixa de protesto e essa foi deixada pelo torcedor. 3 nomes recebem principais protestos da torcida do Flamengo. O Tite, um pedido ali de fora, Tite, de fora também para o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, e o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. São os 3 nomes mais cobrados pela torcida do Flamengo. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre o Tite, o Wagner Vieira fez pra gente uma reportagem especial falando sobre esse reencontro do técnico Tite com o Corinthians depois de 15 anos. Nós vamos assistir agora. Adenor Leonardo Bach, ou simplesmente Tite. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Para os corintianos, esse nome significa boas lembranças, títulos, entre eles a Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 2012. Com esse histórico, era fácil querer de volta. Então, parabéns a você, Tite, que você também foi campeão pelo Corinthians. Não esqueça, menino. Tava demorando. Pode voltar a hora que você quiser. Tava demorando. Ele não quis voltar, foi para o Flamengo. Mas antes de falar especificamente disso, vamos relembrar as 3 passagens de Tite pelo Timão. A primeira entre 2004 e 2005, 51 jogos, 24 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Mas a relação com Kia Jorabichian, presidente da MSI, empresa que administrava o Corinthians na época, azedou após a derrota por 1-0 para o São Paulo, com chutes do dirigente na porta do vestiário. Terminava ali a primeira parte dessa história.
5 clubes e 5 anos depois Tite voltava ao timão para assumir uma equipe com Ronaldo, Roberto Carlos, que não estava bem no comando de Adilson Batista, que havia substituído Mano Menezes, que foi para a seleção brasileira. Toda a mídia está aqui em função não do Tite e da pessoa, mas sim da visibilidade que o cargo técnico do Corinthians empresta. E eu tenho a noção da responsabilidade. A segunda passagem foi a principal. O primeiro título foi o Campeonato Brasileiro de 2011. Em 2012 veio a tão sonhada Libertadores da América. E no mesmo ano, o Mundial de Clubes, batendo o Chelsea na final. Gol brasileiro, agora! Em 2013 ainda foi campeão paulista e da Recopa Sul-Americana. Após 221 jogos, a decisão de clube e treinador pela não continuação. Chegava ao fim a segunda e vitoriosa passagem. Obrigado. 2 anos depois, em 2015, lá estava Tite novamente voltando ao Corinthians e dizendo algo que seria muito atual se tivesse aceitado o retorno ao clube no ano passado. Era muito cômodo para mim, é muito fácil para mim não aceitar o convite do Corinthians. Mas também tenho o aspecto coragem de assumir, poxa, a vida me proporcionou, o grande clube me proporcionou a possibilidade de retornar. É bom para mim? Ah, mas você cobrado igual você cobrado em qualquer que seja a situação. Na terceira passagem, o status de ídolo confirmado com sucesso. Título brasileiro de 2015. Mas veio uma nova saída. Desta vez para um sonho. A seleção em 2016. Após 2 Copas do Mundo, Tite ficou novamente livre no mercado. A possibilidade de trabalhar fora do país não aconteceu. E constantemente o treinador aparecia como opção para clubes brasileiros que precisavam de técnico. Porém, ainda antes da Copa do Mundo do Catar, ele deu essa declaração sobre não trabalhar em 2023. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é impressionante também. Só que em outubro do ano passado, ele assumiu o Flamengo. Isso depois de alguns meses antes se recusar voltar ao Corinthians. Quero saber se tu já tá iludido com o Tite. Como que não se ilude, filho? Com certeza, chefão. Ninguém perguntou pra ele por que ele mudou de ideia pra voltar a trabalhar. Eu prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? O objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. Eu confesso pra você que essa indumentária aqui era pro VP. Mas eu guardei, né? Aí aconteceu o que aconteceu. Como acontece eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu. E isso aconteceu, bebida. Para o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, que trabalhou com o Tite no timão, a recusa do treinador foi, segundo ele, porque o gaúcho não sabe fazer uma reformulação. Ele ia ter lá 8 jogadores do tempo que ele treinou em 2012. E isso pro Tite, o Tite não é 100% profissional. Ele é 80% coração e 20% ele é profissional. Tive muito trabalho, tive problema sério em 2013 por causa disso. Na hora de o Tite reformula tudo, ele não reformula. No Flamengo até aqui, o treinador tem 37 jogos, 22 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, desempenho de 66,66%. E o título carioca de 2024. A primeira derrota no ano aconteceu após 4 meses, 2-1 para o Bolívar na Libertadores. Mas desde então, o Flamengo perdeu o clássico para o Botafogo, venceu o Amazonas na Copa do Brasil, empatou com o Bragantino e perdeu para o Palestino novamente na Libertadores. É um momento difícil que nós estamos passando. Nós temos consciência disso. Temos consciência do resultado, da necessidade do resultado também.
Neste sábado, em crise e com o Tite totalmente pressionado, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã. Será o primeiro encontro de Tite com o ex-clube desde a sua saída em 2016. Um duelo que com certeza será especial para o treinador, pelo seu momento difícil no Mengão e pela história que tem no timão. E justamente por esse péssimo momento que vem o Flamengo enfrentando e o Tite no comando, é que não dá muito para celebrar essa história nem nada. Vai ter que ganhar, jogar bem e convencer o torcedor. Dedê, é um problema, porque o Tite chegou como uma solução, problemas antes com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, ele assume no final do ano, já prepara a casa, início da temporada, boas contratações, De La Cruz chegando, Vinha e por aí vai. E, de repente, os resultados até aparecem, ganhou o estadual, mas o desempenho para esse Flamengo tão celebrado não existe. Não existe, eu não achei também que essa oscilação do Flamengo aconteceria tão rapidamente pós o Campeonato Carioca. Obviamente, o Carioca o Flamengo passeou, porque não tem uma questão de logística, então você consegue descansar os seus jogadores, você consegue fazer um rodízio e tecnicamente são confrontos muito longe do que são confrontos de Campeonato Brasileiro, Campeonato de Libertadores, e aí o Flamengo está tendo essa dificuldade. A gente não sabe porque a gente não está no dia a dia, mas eu acho que é momento de Landim, presidente, Marcos Braz e o próprio Tite se entenderem qual que é o objetivo, como é que está o ambiente interno, a convicção da diretoria, aproveitando que a gente mostrou ali um histórico do Tite com o Corinthians. O Corinthians passou uma dificuldade muito grande com o Tite e o Andrés naquela ocasião segurou. E aí depois veio o bom momento, né? Os títulos, o nome do Tite ficou mais aflorado, a conquista do Corinthians do Mundial e tudo mais. Será que não é também esse momento da diretoria ter um pouco mais de convicção, segurar, passar por essa turbulência? Porque conhecimento, bom treinador, não tenha dúvida que o Tite é o mais indicado para dirigir o Flamengo. Agora o Thiago Carvalho mostrou a faixa e tem várias faixas onde nós percebemos que os protestos são mais direcionados ao técnico Tite, o Landim, presidente, e Marcos Braz, que é o responsável pelo futebol. Para você, esse protesto, ele atinge mais a quem? Tá bem direcionado, né, Loirão? Você falou aí agora da diretoria, né? Por causa das escolhas. Eu volto a falar, sendo repetitivo, acho que é o melhor nome para o Flamengo e pela grandeza que o Flamengo tem e pelos jogadores que o Flamengo tem. O melhor nome para dirigir o Flamengo é o Tite. Eu acho que essa oscilação internamente, eles têm que saber controlar isso, aguentar essa pressão. A imagem que a gente está mostrando é o jeito Flamengo de ser, quando está vivendo um momento difícil, de oscilação, um momento negativo. Já aconteceu aqui em São Paulo também com os times paulistas. Então, assim, é a convicção, é o trabalho, é o relacionamento Tite com comissão técnica, relacionamento Tite com os jogadores. Como é que tá esse relacionamento? Tá legal? Então vamos seguir, vamos se fechar e vamos passar por essa turbulência. As coisas estão caindo, o clima tá bom aí, Thiago. Agora, Ronaldo, amanhã tem Flamengo e Corinthians. E o Flamengo precisa da reabilitação justamente nessa próxima partida. E aí os protestos hoje contra o Tite, contra o Rodolfo Landim, Marcos Braz, a torcida tá por aqui do que vem acontecendo, a falta de bom futebol. O Tite tá vivendo isso porque ele quer viver. Como que o Tite vai ser recebido na Neoquímica Arena, Ronaldo? Você vai ver quando ele vier pra cá. O jogo vai ser no Maracanã, o jogo. Vai ser no Maracanã, não atrapalha, Chico. Você é muito bom. Dia, Chico. Vai levar nota 2 por nota 2. Ele tá hoje muito professor. Deixa eu falar pra você, eu quero que essa crise no Flamengo aí, que ela aumente, menina, lógico. Que quando é contra o Corinthians, os engraçadinhos aqui falam, tem que durar um mês. Então, mas você quer que a crise aumente pro Tite ser demitido pra você pedir ele no Corinthians? Não, porque nós temos o Antônio. Nós temos o Antônio lá agora. Você não quer mais o Tite? Não, não quero mais porque ele não quis. Ele não quis, eu também não quero. Então, se ele pode não querer... Então você tá dando risada da situação, é isso? Não vou rir porque eu gosto do Tite. Ele foi campeão do mundo. Ele foi campeão do mundo, coisa que muita gente não sabe o que é. Mas ele foi campeão do mundo no Corinthians, invicto, campeão da Libertadores. E temos que lembrar quem foi o último brasileiro a levantar esse caneco mundial lá. Faz tempo, hein? O último brasileiro, faz tempo. Eu já tive time que foi 2, 3 vezes, sei lá quantas vezes, não conseguiu nada lá, meu Deus. Nem gol conseguiu lá. Então veja bem, Tite, eu gosto de você mora aqui. Mas hoje é Corinthians e amanhã 2-0 pra nós no Maraca. Mas se, por exemplo, o Palmeiras ganhar o Mundial, o Abel não é brasileiro. Mas aí esse sim é maior que o meu. Mas que roteiro no futebol seria
o Corinthians vencer em pleno Maracanã e culminar na demissão do Tite. Olha aí, depois de tudo. Tá vendo? Apesar de eu achar muito difícil isso mas acontecer. eu falei pra Eu Renata, vou abrir uma gelada, aqui que a diretoria tem que segurar o Tite. Tem que passar por essa turbulência aí. Eles nunca seguraram. Irmão, Eles não seguraram, ninguém vai segurar agora. A gente pode questionar as coletivas, pô, chata pra caramba a coletiva dele e tal, mas ele é um treinadorzaço. Melhor brasileiro. Não sei Ele é um viu? treinadorzaço, velho. E eu acho que é o nível do Flamengo. Mas esse é o problema. Ele tem que estar no Flamengo. A expectativa alta dele. É. Todo mundo imaginou que ele ia deitar e rolar. o time dele é fraco. Teve comentarista no passado que disse que ele não perderia nenhuma das 12 partidas. Mas eu concordo, porque o Tite gera expectativa alta. E aí não dá pra aceitar um futebol tão pobre quanto o Flamengo vem praticando. Mas sabe que eu acho que aguentar a pressão e passar por ela. O Tite tá passando por um processo muito parecido com o do Filipão. Muito paizão. Aí fica meio que, olha, tudo com muita conivência e tal, muito paizão, amigo de todo mundo, e cobra muito. A impressão que eu tenho mas aí São Paulo botou o pé na porta lá, então, mas aí é problema da diretoria. Fala pro Gabigol isso aí. Fala pro Gabigol isso aí de paizão. Ô, Ronaldo, a prévia tá ali, não tem como normalizar o desempenho do Flamengo, que é péssimo pra mim, com um time desse. Tá com normalizar. Ó, Juvena, concordo plenamente. Do Flamengo se espera não mais, muito mais. Você tem razão. Não só resultado, mas bom futebol, mais ofensividade. Tem que ser agora. Por que você tá falando assim? Tem que ser agora? Não precisa ser agora. O Flamengo pode melhorar depois de domingo. Que o Flamengo que melhora depois de domingo. Olha o medo dele. Sábado tem que estar com o Corinthians. Só uma coisa aqui, Olha aqui quem parece que tá de volta pela prévia. Tá machucado. Esse é bom. Olá, Ronaldo. Ó quem tá aqui, Ronaldo. Quem? Esse é bom, esse menino é bom. Noé da Arca, é o Noé da Arca. É um timaço, velho. Vou parar por aí. Dá pra entender a revolta do torcedor flamenguista. Não dá, né? Mas não pode Não justifica isso aí. Mas não justifica isso aí que eles estão fazendo, não. Não justifica isso aí que eles estão fazendo, não. De ameaçar, de ficar batendo em carro, de ficar... Isso aí eu não O gosto. Ronaldo, ó quem tá aqui também, ó. Esse que é. Ele é gigante. Ó quem tá aqui, ó. O Tite é gigante. Eu posso me levantar e ver o Corinthians pra você aí? O Tite é muito bom. Dá licença, produção, põe pro ligar aí. Vai, Meu Deus. Olha aí. Não, Portuguela não. Não, pode tirar. Aí, irmão. Ô, Charlie, pode tirar. Isso é coisa do Marcelo. Pode do Marcelo, pode tirar isso aí, pode tirar. Não tô brincando com coisa séria aqui. O Antônio não vai fazer isso com a gente. E aqui não dá mais, já viu que não dá mais. É aqui, esse menino pode colocar até o Paulinho. E não deixa o Paulinho, não precisa passar no meio de campo. Paulinho encosta ali, o bidãozinho que corre que nem notícia ruim, ele vai, fecha, segura os zagueiros, que os zagueiros, ainda aqui, esse aqui tá indeciso ainda, tá passando uma fase difícil, isso não sabe se é zagueiro, se é lateral, se é volante, o que ele é, ele não sabe! Alguém tem que falar pra ele! E tem que falar com calma! É o técnico que fala. Tem que falar com calma! Meu Deus do céu! Aqui tá bem! O Guinho! Zezinho! E Luizinho! Filha, é amanhã! Lidon, Wesley, Romero, Gustavo, Mosquito, você! Cadê o Yuri? Eu Fausto Velho. Segundo tempo, menina, você vai comemorar lá, aquela menina da internet vai comemorar com o gol do Yuri e do Mosquito. 2-0. Falei, Fagner, toma, menino! Ninguém viu, toma! Então é o seguinte, agora... Tá liberado. Reta final, concentrem-se. Rapidinho, os palpites. Vai lá, Capelanes. Vou torcer pro Corinthians, mas acho que o Corinthians vai ressuscitar o morto. Que isso? 2-0 Flamengo. Everton. Renata, vou torcer pro Corinthians, mas acho que o Corinthians vai ressuscitar um morto. Flamengo 3-0. Nossa, o Flamengo nunca está morto. 2-0 Flamengo. Chico. Sábado à noite é dia de levar a Mila no cinema, né? Porque vai ser só 2-0 pro Flamengo por causa do Carlos Miguel. Vai segurar tudo, mas vai ser 2-0. Bebê. Loirão, vou torcer muito pro Flamengo, 3-1 pro Flamengo. 1-0 pro Flamengo e você, Você Rona? viu? Aqui é um contra todos, é assim o Corinthians. É 2-0. Esse é o Corinthians. Vai, Corinthians! Nação, tá aí então os comentaristas aí falando aí sobre a partida aí contra o Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente vai ficar de olho e já coloca o seu palpite também aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.